Olá, tudo bem? Eu queria ler um texto com você em Gálatas capítulo 6, versículo 6 e 7, que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Corre um ditado humano, né? Que diz que ninguém sai dessa vida sem pagar. Ou aquilo que se faz aqui se paga. Mas será isso verdade? Biblicamente, tem apoio tal afirmação? Pelo texto, parece que sim. Porque o versículo 7 diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Parece-nos que todo o mal que nós fizemos aqui, nós iremos pagar aqui. Tudo que de ruim nós proferirmos, nós fizermos, ou o bem que deveríamos fazer, deixarmos de fazer, aqui nós pagaremos. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando sobre investir, sobre cooperar, sobre trabalhar para manter em boas condições aquele que instrui, aquele que trabalha do ministério. Então, o texto não está falando de plantação no sentido de coisas erradas que nós fazemos, vamos escolher aqui. Imagine se todo o pecado cometido aqui, e claro, tem que ser aqui, nós pagássemos aqui. Para que serviria a eternidade? Por que Jesus Cristo morreu se nós mesmos pagaríamos os nossos pecados? O homem, ele não se torna pecador pelo que ele faz. Ele é pecador pela natureza que ele herda. Quando ele nasce, ele já nasce em iniquidade. Em pecado, sua mãe já lhe concebe. É o que nos diz Salmo 51, versículo 5. Lá em Adão, todos pecaram. Todos ficaram nessa condição. Então, todos que descendem de Adão já vêm em pecado. É o que nos diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram como? Onde? Lá em Adão. Na desobediência de Adão, você e eu estávamos representados. Você e eu fomos condenados. Então, nós não vamos pagar os nossos pecados nessa vida. Nós já entramos na vida devendo e saímos da vida também devendo. E o nosso pecado, ele não é uma dívida que eu posso pagar, não é uma dívida que você pode pagar. Eu não posso, com boas ações, pagar o pecado que está em minha natureza. Eu não posso, com boas atitudes, expurgar o mal que existe dentro de mim. Nem eu, nem você tem condições disso, ninguém. O nosso pecado, antes de ser contra o próximo, é contra Deus. Então a minha dívida é eterna. Ela não é por alguns anos de vida que eu tenho, ela é eterna. Então só pecar contra o próximo não é o pecado não está envolvido só nisso. O pecado está envolvido em uma desobediência, em uma discordância, em andar contra os princípios de Deus. Então o pecado é, antes de todas as coisas, uma ofensa a Deus. Então a minha dívida, a sua dívida é com Deus e não se paga nessa vida. A dívida, já que é a Deus, que é eterno, a dívida é eterna. Como eu pagaria a dívida do meu pecado? Eternamente em sofrimento, sob o juízo de Deus. A Bíblia chama isso de segunda morte, ou inferno. Então, como eu vou pagar o meu pecado? Sofrendo eternamente a consequência do meu pecado, que é a morte. A morte não é simplesmente física, a morte é a separação de Deus, separação eterna de Deus. Ou seja, o homem, ele vai eternamente ficar longe de Deus, afastado do Senhor, pagando pelos seus pecados. Agora, a Bíblia diz que, apesar da morte ter entrado através do pecado de Adão e passou a todos os homens, também diz que Deus providenciou um meio de salvar este homem, que foi Jesus Cristo, o segundo Adão, que nasceu não do homem, mas nasceu de Deus, por isso que ele nasceu sem pecado. Ele nasceu para ser o nosso Salvador. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, a Deus.
ele não veio de pecado, porque ele não tem natureza pecaminosa, ou seja, quem vem de Adão tem natureza pecaminosa. Jesus Cristo não veio de Adão. Ele viveu sem pecado, portanto, ele sem pecado e sem natureza pecaminosa podia morrer por nossos pecados. Assim como em Adão todos nós fomos condenados, em Cristo todos nós podemos ser salvos. Em Adão foi por imputação, em Cristo também a salvação é por imputação, ou seja, Deus tira o meu pecado e coloca sobre minha vida a justiça de Cristo. A minha culpa foi lançada sobre Jesus Cristo. Por isso que Pilatos e Herodes, quem o condenou, disseram: eu não vejo nele crime nenhum, não tem nele crime nenhum. Então por que crucificaram Cristo? Por que mataram Jesus Cristo? Pelo seu e pelo meu pecado. A culpa não era dele, a culpa era minha. Por isso que quando Jesus Cristo na cruz estava, ele gritou tetelestai, ou está consumado. Está consumado significa está pago. Pago o quê? O preço pelo meu pecado. O preço pelo teu pecado, a tua culpa, a minha culpa, Cristo pagou na cruz do Calvário. E Paulo vai dizer que não existe mais escrito de dívida contra as nossas vidas que estamos em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus já tem a sua dívida paga lá no Calvário. O meu pecado contra Deus foi pago lá no Calvário, porque eu creio em Cristo Jesus. E todos quantos creem em Cristo Jesus têm a sua dívida do pecado paga diante do Senhor. Agora é claro que eu não posso, por causa disso, viver em pecado. Já que eu sou salvo, vou viver pecando. Nós não fomos salvos para viver em pecado. Nós fomos salvos, fomos inclusive criados por Deus para glorificar o seu santo nome. Então eu que recebi uma nova vida, uma vida de Deus, eu devo viver para a glorificação do Senhor, uma vida de santidade. Então, esqueça esse negócio de que nós vamos pagar os nossos pecados aqui. Quem faz coisa errada aqui, paga aqui. Imagina se Hitler fosse pagar os seus erros aqui, Mussolini e tantos outros loucos que aconteceram na história, que fizeram barbaridades, mataram milhares de pessoas. Se essas pessoas fossem pagar pelos seus erros aqui, como pagariam? Então Cristo é quem pode nos salvar. Cristo é quem pode pagar pelos nossos pecados. Basta que nós creiamos em Jesus Cristo. Basta que nós entreguemos a Jesus Cristo a sua vida. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, portanto não crê no unigênito Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Cristo seja suficiente para a sua vida e que você tenha paz quanto à eternidade com Deus. Um forte abraço.